Você sabe o que é taxa Selic? No Drops de hoje eu vou tentar traduzir do grego para o português o que é essa taxa que impacta tanto na vida das pessoas, que elas escutam no Jornal Nacional, no dia a dia, se falar disso, a taxa subiu, desceu, mas nunca entenderam qual é o impacto, como que ela funciona, o que acontece na sua vida. Vamos descobrir isso hoje? Olá, eu sou o Macan, André Macan do Liberdade Financeira, e hoje vou falar de taxa Selic. É uma taxa super importante, mas que a maior parte das pessoas não sabe o que é isso ou não sabe qual é o impacto na vida delas. Eu vou ser o menos técnico possível aqui. Bom, o que é a taxa Selic? Basicamente, o Banco Central tem uma taxa que ele cobra dos outros bancos, do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, de todos esses bancos, para quando eles querem dinheiro emprestado. E regulando essa taxa, quando o Banco Central escolhe aumentar ou diminuir essa taxa, ele consegue gerar vários efeitos na economia. E os efeitos é o que eu mais quero discutir com vocês, porque isso impacta na vida de vocês. Então, basicamente, o Banco Central foi lá e decidiu reduzir a taxa Selic. O que muda na sua vida? Amanhã, o que vai ser diferente? Vou te falar aqui. Vou te falar sobre 3 perspectivas. Primeiro, se você está endividado, o que acontece? Segundo, se você não tem dívida nem investimento, você é um consumidor normal, comum, o que acontece? E terceiro, se você é um investidor, o que acontece? Vamos lá, você está endividado, você deve R$2.000 no banco. O banco te cobra uma taxa de juros em cima dessa dívida. Ele te emprestou R$2.000, ele não vai querer R$2.000 de volta um ano depois, ele vai querer mais do que isso. E como que ele te cobra essa taxa de juros? Ele define um percentual que vai ser cobrado e que vai fazendo a sua dívida crescer mês sobre mês. Quando a taxa de juros, a taxa Selic, cai, a tendência é que a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro também cai. Deixa eu te explicar de outra maneira como isso acontece. Quando o preço do combustível sobe, as empresas de ônibus não tendem um pouco de tempo depois a subir o preço de uma passagem? Claro, aumentou o custo dela. Ela está pagando mais pela gasolina, ela vai cobrar mais do passageiro. O banco é a mesma coisa. Se a taxa Selic está alta, quando ele vai emprestar dinheiro para você, ele cobra mais. Quando a taxa Selic está baixa, quando ele vai emprestar dinheiro para você, ele pode cobrar menos. É esse o funcionamento, simples assim. Então o que acontece? Você tem uma dívida, você paga 10% ao ano ao banco de juros. Se agora a taxa Selic caiu bastante, você pode renegociar. E se o banco não aceitar renegociar, o que você pode fazer? Eu tenho uma dívida no Itaú de R$2.500 agora, por causa dos juros. E o Itaú está me cobrando 10% ao ano. Eu vou lá no Bradesco e digo, Bradesco, quanto tu me cobra? Eu te cobro 8% ao ano. Eu digo, Bradesco, me empresta R$2.500 a 8%, eu pego os 2.500, vou no Itaú e pago a minha dívida. Pronto, eu passei a ter uma dívida com juros menor. Então, se você está endividado e a taxa Selic caiu, é um bom momento de renegociar as suas dívidas. Normalmente você não vai precisar fazer isso de ir em outro banco e pagar aqui e lá. Normalmente, falando com o seu gerente, é possível renegociar os juros. O montante, o quanto você deve, ele não vai te dar desconto, mas ele vai te cobrar menos juros dali para frente. Legal, se a taxa de juros subir, você também corre esse risco. Provavelmente o banco não vai querer te dar nenhuma colher de chá nesse caso. Segundo caso, você não tem dívidas, mas você também não é um investidor. O que acontece no dia a dia? O que vai mudar? Quando a taxa de juros sobe, a tendência é que uma taxa de juros mais alta faça com que os investimentos deem mais retorno e mais pessoas queiram investir, inclusive pessoas de fora. O americano que tem um investimento lá fora, que rende 1, 2% ao ano, vê no Brasil que tem um investimento rendendo 10% ao ano e diz, eu quero investir no Brasil. E ele passa a investir aqui. Tudo bem, isso não importa muito. O que importa é que ele traz dólar para o Brasil e o dólar cai. Então, quando a taxa Selic aumenta, a tendência é o dólar cair. Tá, Macan, mas eu não tenho dólar, o que muda para mim? O que muda é que você deve consumir produtos que são importados. E esses produtos importados tendem a cair de preço. É isso que vai acontecer na prática com a alta da taxa Selic. Se a taxa Selic cai,
os americanos falam, opa, o Brasil é muito arriscado e eu estou ganhando muito pouco, deixa eu tirar o meu dinheiro daqui. E quando ele tira o dinheiro, o dólar sobe, os produtos que você compra no dia a dia que são importados tendem a subir de preço. Legal, e eu sou um investidor, o que muda na minha vida quando muda a taxa Selic? Depende. Essa é a resposta clássica, né, na área de investimentos. Mas depende, eu vou te explicar em duas situações. Você é investidor de renda fixa. Você tem o seu dinheiro aplicado na poupança. Imediatamente a poupança passa a render mais. Porque o que acontece? Se a taxa Selic subir, a taxa de Selic subindo significa que é mais caro para o banco, para o Itaú, para o Bradesco, para qualquer que seja o seu banco, pegar dinheiro do Banco Central. Então quem que ele procura? Pegar dinheiro com o consumidor, com a pessoa física. E como que ele pega dinheiro com o consumidor, com a pessoa física? Pagando mais por esse dinheiro, então ele te paga mais juros. A taxa subiu, custa caro para ele pegar dinheiro no Banco Central, ele busca dinheiro com você, oferecendo uma melhor remuneração do seu dinheiro. Então, investimentos de renda fixa tendem a se valorizar, tendem a dar mais retorno quando a taxa Selic sobe. E o que acontece com investidores de renda variável? Você investe em bolsa de valores. Acontece o efeito oposto. Por quê? Você é um investidor de bolsa de valores. Você está correndo riscos, muito mais riscos do que quem está investindo na poupança, correto? Então, a pessoa olha, a poupança agora está rendendo mais. Talvez seja melhor eu não correr esses riscos e investir na poupança. O investidor sai da renda variável, vem para a renda fixa. Quando muita gente sai da renda variável, ela cai. Então, taxa Selic subiu, poupança subiu, pessoas saíram da bolsa de valores caiu. A bolsa de valores tende a reagir no sentido oposto à taxa Selic. Por que isso acontece também? Se a taxa Selic cai, a tendência são as ações da bolsa de valores subir, por várias razões. Primeiro, você está negociando empresas. Essas empresas, quando a taxa Selic cai, é ótimo para elas, porque elas conseguem capital para fazer seus investimentos mais barato. Lembra que a taxa Selic caiu, a taxa de juros caiu? Ele pega dinheiro mais barato no banco, consegue investir. Se ele tem dívida, ele também consegue renegociar mais barato. Então é ótimo e as empresas se valorizam. Fica mais fácil para elas pagar as dívidas ou fazerem investimento. E além das empresas se valorizarem, as pessoas estão lá na poupança ganhando muito pouco. Taxa Selic caiu. Poupança vai pagar ainda menos. Ela olha, tudo bem, eu vou correr risco e vou tentar ganhar mais dinheiro aqui. As pessoas migram da poupança para a renda variável, para a bolsa de valores. E a bolsa de valores sobe. Um alerta importante. Não pense que quando você assistir o Jornal Nacional e foi anunciado, taxa Selic caiu, vou correr amanhã e investir na bolsa de valores porque eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Tudo bem que eu falei que quando a taxa cai, o investimento em renda variável tende a subir. Só que isso começa a acontecer antes da taxa cair. Porque já existe uma expectativa, já existe uma discussão, olha, vai ter a reunião e provavelmente a taxa vai cair. E as pessoas fazem um movimento antes do anúncio. Então, se você entrar após anúncio, talvez você já tenha entrado atrasado na bolsa de valores. Não saia correndo porque a taxa de juros diminuiu para investir em bolsa de valores. Mas fique atento à economia, fique lendo, fique acompanhando drops para você conseguir entender essas oscilações e o que acontece em cada situação que você estiver quando a taxa Selic varia. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha ficado mais claro que a taxa Selic. E esse foi mais um Drops de Liberdade Financeira, porque a gente acredita que você vale mais.